Bom dia, alunos! Agora teremos aula de administração rural. Vamos conhecer um pouquinho sobre a administração rural. Você, do ramo da agricultura, sempre está preocupado com os números que a lavoura pode trazer a cada safra que é finalizada, buscando sempre um contínuo aumento na produção e da lucratividade, se possível batendo recordes. E você sabe qual o caminho seguro para chegar a altas produtividades? A resposta para essa pergunta é o quê? É a administração rural. A administração rural, gente, surgiu no começo do século XX junto com as universidades de ciências agrárias na Inglaterra e nos Estados Unidos. Essa prática surge com a preocupação de analisar a credibilidade econômica e as técnicas agrícolas. E toda propriedade rural, por mais simples que seja, envolve uma complexidade de atividades, custos e problemas, ou seja, é um negócio. Existem várias formas de definir a administração rural. A administração rural, gente, é um ramo da ciência administrativa que estuda os processos racionais das decisões e ações administrativas em organizações rurais. Ou melhor, ele estuda os meios de administrar, de fazer acontecer no ramo, no ramo do agronegócio, do ramo rural. É um ramo da ciência, gente, da ciência administrativa que se preocupa com a análise de aspectos inerentes à empresa rural e suas interrelações com o meio ambiente. É um ramo da economia rural que estuda a organização e administração de uma empresa agrícola, visando o uso mais eficiente dos recursos para obter resultados compensadores e contínuos. A administração rural é um conjunto de atividades que facilitam as tomadas de decisões ao nível da sua empresa agrícola, com o fim de obter melhor resultado econômico e manter a produtividade da sua terra. A administração rural, gente, é um conjunto de atividades envolvidas que se relacionam ao controle e gerenciamento dentro de um setor agrícola. Gente, e uma administração rural realizada de uma forma bem feita, ela propicia ao agricultor uma lucratividade exponencial, porque se conhece todos os investimentos, os custos, os gastos da sua propriedade. Existe uma regra básica para a administração rural, para que o gestor não se perca diante de tantos fatores que permeiam a função. Por isso, essa função básica é guiar-se por um planejamento. Esse planejamento pode seguir o ciclo de produção por safras e começar com passos simples. Esses passos, entre eles estão os objetivos, as estratégias, cronograma, responsáveis, quem irá fazer, e recursos disponíveis, ou seja, ou com o que faremos. O objetivo é o que fazer, as estratégias é como fazer, o cronograma é quando fazer e responsável é quem irá fazer. Esses objetivos, o que é objetivo dentro da propriedade ou o que fazer? São as metas específicas a serem lançadas ao longo do período, que no conjunto vão responder pelos resultados da organização. As estratégias ou como fazer são as formas escolhidas pelo empreendimento para concretizar seus objetivos e, em consequência, sua grande meta do período. O que é o cronograma ou quando fazer? Aqui, nesse cronograma, deve constar as atividades a serem executadas e o tempo previsto de cada uma delas ao ser realizada. O cronograma permite identificar o tempo necessário para a execução
estimar o prazo em função dos recursos disponíveis, analisar a possibilidade de sobrepor atividades ou realizá-las em paralelo. Responsáveis ou quem irá fazer, gente. Nessa parte aí do planejamento, são nomeados os responsáveis ou responsável pela atividade. Quem vai fazer, quem vai botar a mão na massa para aquilo acontecer. Sobre a parte em planejar os recursos disponíveis, ou o que faremos, aqui são identificados os recursos globais para a execução do planejamento. O que você tem para montar aquele projeto ou o que vai ser preciso para montar o projeto. A administração ela envolve processos que minimizam riscos e incerteza, como planejar, dirigir, organizar e controlar. O planejamento, gente, é um estudo e avaliação da situação atual, onde prevê acontecimentos, definir objetivos e metas, como atingi-los e definir programas, quem vai fazer, o que fazer, como fazer, quando fazer e onde fazer também, né, gente? Já na parte de organização, é um processo que estabelece o trabalho a ser executado, bem como as responsabilidades para a sua realização. O controle da empresa agrícola é assegurar a realização dos objetivos, identificar a eventual necessidade de modificá-los e ainda executar as medidas corretivas que fizeram as necessidades. Já a parte da direção e o gerenciamento da empresa rural está em submeter o processo a todas as etapas anteriores. O gerenciamento e a direção está responsável em todas essas etapas que eu citei anteriormente para vocês. Está em mobilizar o pessoal e ainda acionar os recursos globais, tendo em conta que todos têm o mesmo peso para a obtenção do sucesso em relação a objetivos prosseguidos pela administração. E agora eu falo aqui para vocês os princípios de uma boa administração rural. Quais os princípios para ser um bom administrador rural? O primeiro princípio, gente, você como administrador precisa saber utilizar os princípios, técnicas e as ferramentas administrativas. Você precisa saber, utilizar alguma tecnologia facilitadora dos processos, ou melhor, para ser um bom administrador tem que ser alguém que esteja por dentro, das tecnologias que se existe para facilitar a mão de obra em si. Você precisa, como bom administrador, saber decidir, solucionar problemas, porque tá aí uma coisa que sempre vai surgir, são problemas que você precisa resolver e solucionar eles ali na empresa. Outro, você precisa lidar com as pessoas, comunicar eficientemente, negociar, saber conduzir mudanças, obter cooperações, solucionar conflitos. Um bom administrador precisa ter cooperação e solucionar conflitos, Foi como eu citei anteriormente. Esses são os passos, que um bom administrador precisa ter. Um bom administrador precisa ter também uma visão sistêmica e global para a estrutura dessa organização. Porque você, como administrador de sua empresa, você precisa ter uma visão grande, uma visão de futuro, de crescimento. Você precisa ser ousado e criativo, Ver coisas novas, coisas que pode modificar ali, crescer a sua empresa e também não ter medo de encarar, de botar para acontecer. E, enfim, de tudo, você precisa ser um bom líder. Alguém que bota a cara, alguém que tenha a coragem de começar e terminar. Enfim, você precisa um bom administrador precisa ser um bom líder. Também, você tem que aprender, um bom administrador precisa agir,
gerir com responsabilidade e com profissionalismo, ser alguém profissional naquilo que faz. Como eu falei, um bom administrador precisa ter o quê? Também uma visão do futuro, tá trabalhando ali pensando no futuro em visão de crescimento, né? De transformar ali sua empresa. Enfim, gente, concluindo, atingir altas produtividades em lavoura vai muito além do que conduzir todo o passo a passo, né? Ou melhor, é a receita de bolo, vai muito além do que isso. É necessário saber administrar, conhecer as particularidades de sua fazenda, tudo que foi gasto e quais são os lucros ali que ela está obtendo. Quando administramos bem, tomamos decisões com maior clareza. E aqui você viu o conceito de administração rural. Como fazer isso é toda a sua importância. Gente, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.